Graça e paz do Senhor. Amém? Bom, irmãos, hoje o tema que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês, o título da mensagem é Um Caso de Vida ou Morte. Nós vamos meditar no livro de Daniel, no capítulo 2. Mas antes de fazer a leitura, vamos dar uma contextualizada para quando a gente chegar no texto, a gente está entendendo tudo que aconteceu. E desde já fique com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler muitas referências. Daniel, capítulo 2. Só que o capítulo 1 de Daniel começa quando Daniel é levado para a Babilônia. A verdade, o nome Daniel ele tem um significado muito bonito, porque ele é a junção de duas palavras, que é aquele que julga e El, que quer dizer Senhor Deus. Então, o nome Daniel carrega consigo uma mensagem muito forte, que é como se fosse assim, Deus é aquele que julga, ou o Senhor é o meu juiz. Só que quando Daniel chega na Babilônia, a Babilônia tem uma estratégia de mudar o nome das pessoas. E quando ele chega lá, ele é batizado de Beltesazar, que faz menção a um deus babilônico chamado Bel, e quer dizer algo em torno de protegido por Bel. Essa estratégia babilônica de mudar o nome é uma forma de falar assim, olha, esquece quem você foi, porque agora você é propriedade da Babilônia. Pesado isso, né? Só que Daniel não esqueceu quem ele era. Irmãos, a verdade é que essa história que nós vamos meditar hoje, ela se passa num contexto muito triste. Ela se passa em um dos piores momentos da história do povo judeu até aqui. Por quê? Porque os profetas cansaram de falar e o povo não deu ouvido. E o pecado foi se multiplicando. Irmãos, Israel se corrompeu em todos os níveis, moral, religioso, social, sexual, em todos os aspectos. O pecado do povo se multiplicava na terra. E Deus levantava profetas para chamar esse povo ao arrependimento e eles não ouviam. E, de repente, esse pessoal agora está vivendo um momento muito triste da história. Porque quem despreza a graça e a misericórdia vai se encontrar com juízo. E eles estão vivendo um tempo que a Bíblia chama de o transbordado cálice da ira de Deus. Imagine vocês que a Terra Santa, que hoje é considerada Terra Santa, foi cercada pelo exército babilônico. Depois ela foi invadida por esse exército. Então, imagine vocês a situação de guerra. Só que o povo de Daniel não estava do lado vencedor, estava do lado derrotado. Então, a cidade é invadida, pessoas mortas, enfim, um contexto tão triste, um cenário tão difícil que esse povo viveu, porque o pecado, ele arranca de nós o que é precioso. E, às vezes, ele até oferece alguma coisa em troca, mas são coisas tão volúveis, que passam tão rapidamente. E Daniel, ele vê tudo isso acontecer na sua pátria. E existe uma coisa pior do que ver a nossa pátria destruída. É você ser arrancado dela à força. E é o que Daniel experimenta. É praticamente um sequestro. Ele foi levado contra a sua vontade para a Babilônia. E essa história a maioria de vocês já conhecem. Nabucodonosor, ele era exigente com as pessoas. Ele tinha uma lista grande que essas pessoas que iriam servir no palácio deveriam preencher. Deveriam ser jovens, bonitos, inteligentes. Está parecendo lista de namoro, né? Das irmãs aí. Jovem, bonito, inteligente, culto, dominava várias áreas de conhecimento. Alguém que se destacava de linhagem nobre. Então, Daniel, imaginem vocês que Daniel, que em Judá era um príncipe, ele chega na Babilônia na condição de cativo. Olha que situação. Às vezes a gente lê a Bíblia muito rápido e a gente não para pensar o tanto de coisa ruim que Daniel viu. Agora, sabe o que eu acho interessante? Mesmo chegando na Babilônia nessa condição tão terrível, o espírito era excelente. Sabe por quê? Porque o que Deus coloca dentro de nós, tribulação nenhuma tem o poder de tirar. Ele estava numa condição de cativo, mas chega lá, o espírito era excelente. Sabe, querido, a verdade é que você não pode determinar ou não se a calamidade vai acontecer na sua vida, mas você pode decidir quem é você na calamidade. Que tipo de pessoa você vai ser? No caso de Daniel, que tipo de crente você vai ser?
Irmãos, Daniel viu que ninguém gostaria de ver, a situação era completamente desfavorável, mas ele decide no seu coração se manter fiel ao Senhor. E sabe a primeira lição que Daniel nos ensina que nós precisamos guardar nessa noite? A respeito de fidelidade. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Se a sua fidelidade a Deus for baseada e firmada no seu nível de satisfação, eu sinto em te dizer, isso não é fidelidade, é conveniência. A nossa fidelidade ao Senhor, ela não pode ser medida pelo nosso nível de satisfação, mas a nossa fidelidade ao Senhor, ela é alicerçada na pessoa imutável de Deus, daquele que é uma rocha eterna e inabalável. E por estar firmada no Senhor, você tem condições em Deus de permanecer fiel em toda e qualquer circunstância. E é o que acontece com Daniel na Babilônia. A verdade, irmãos, é que essa história todo mundo já conhece. Vou falar rapidamente só para a gente se situar. Daniel, nesse contexto ruim, viu o que não queria ver, passou pelo que não queria passar, de repente sofreu o que não queria sofrer, mas ele foi quem ele deveria ser. Porque quem você é não precisa ser alterado pela circunstância que você está vivendo. E chega lá, de repente, Daniel é levado para o palácio do rei Nabucodonosor, e Aspenaz, que era um chefe dos eunucos, de repente chega para eles e fala assim: ô, os meninos, versão Minas Gerais, né, 2022, os meninos, tem uma notícia boa para vocês. Aí eles devem ter olhado, né, falado assim: como assim? Tem uma notícia boa para vocês, o tira-gosto e as pingas da mesa do Nabucodonosor está liberado para vocês. Gente, tem muito crente que aqui já ia achar que os humilhados estavam sendo exaltados, né? Já ia glorificar de pé. Aí, na versão atualizada, estou contando o caso para vocês, para a gente se contextualizar. Essa era a notícia. Para muita gente poderia ser uma notícia boa. Pinga e tira gosto da mesa do rei. Daniel fala assim: ah, é? Pois então agora eu sou vegano. Ele decidiu no seu coração não se contaminar. Por amor aos animais? Não, por amor ao Senhor. Comer não é pecado, irmão, senão nós aqui estaríamos mais ou menos enrolados. Tem macarrão no final do culto. Mas ele abriu mão disso para se abster de coisas que eram contaminadas. Aí ele fala: então agora eu sou vegano, legumes e água para mim e para os meus amigos aqui também. Nossa dieta vai ser essa. E nesse contexto acontece uma coisa que eu acho interessante, porque ele é testado nessa dieta em 10 dias, e o texto fala que depois de 10 dias eles foram dar uma olhada nele, e ele estava com uma massa muscular boa, estava vigoroso, estava bem. E eu fico pensando, falo, gente, isso é uma bênção física que Daniel recebeu lá. Porque em 10 dias, gente, a gente faz 1 mês de dieta, não emagrece 1 quilo. Não é? Em 10 dias, até a aparência dele já era diferente. E a bênção do Senhor estava sobre Daniel e também sobre os seus amigos, que eles caminhavam juntos. Bênção intelectual, no versículo 15. A Bíblia fala, no capítulo 1, fala que, no 17, aliás, que Deus deu a esses jovens conhecimento e inteligência. Uma coisa incrível, uma ação de Deus sobre o intelecto deles. E Daniel ainda tinha um bônus, que o texto fala que a Daniel, Deus tinha dado conhecimento em sonhos e visões, ele podia interpretar. E eles estão na Babilônia nessa situação. Mas não era um intercâmbio, tá, irmãos? Ele estava lá na condição de cativo. Não esquece do contexto, cidade arrasada, gente morta, tudo isso envolvido, e é assim que ele chega lá. Aí, depois de um tempo, ele passa por uma prova de fogo, que eu imagino que deve ser mais difícil do que qualquer concurso público, Enem, prova do Detran que a gente já fez. Ele vai se apresentar, ele e os seus amigos, que é Misael, Ananias e Azarias, eles vão se apresentar diante de Nabucodonosor. Por que eu falo que é mais difícil? Porque nas nossas provas aqui, se não der bom para a gente, você chora, sofre, perde dinheiro, mas você continua vivo. E Nabucodonosor era um camarada difícil de lidar. Se desagradasse. E aí eles vão diante do rei. E o rei começa a fazer perguntas para ele. E o texto fala, no versículo 20 do capítulo 1, que Nabucodonosor foi fazendo pergunta para ele sobre todas as áreas de conhecimento, para os 4, ok?
E sabe o que acontece? Ele chega à conclusão que aqueles 4 jovens eram mais sábios, 10 vezes mais sábios do que todos os sábios da Babilônia. Ele recebe o reconhecimento do rei. Mas tem uma coisa que a gente nunca pode esquecer. O reconhecimento do homem não é mais importante do que a nossa fidelidade a Deus. Ele recebe o reconhecimento do rei. E o tempo passa na Babilônia. E aí, no capítulo 2, no comecinho, daqui a pouco a gente vai ler. Estamos só contextualizando. Acontece um problema. O rei tem um sonho. Tem algumas versões que falam sonhos, o que indica o quê? Que ele pode ter sonhado várias vezes a mesma coisa. Então, o sonho repetidamente. E o juízo dele fica afetado por causa desse sonho. Ele fica completamente perturbado. Então, não é aquele tipo de sonho que a gente esquece e deixa para lá. Ele fica completamente perturbado pelo sonho, a ponto dele ficar com insônia. Imagina que coisa horrível. E Nabucodonosor, sabe o que eu acho interessante? Isso aqui mostra para a gente a fragilidade do domínio humano, né? A gente não tem controle sobre nada. O homem governava o mundo, mas não estava conseguindo dormir por causa de um sonho. E não tinha solução para o problema até então. Aí, o que ele faz? Irmão, se você não sabe, a Babilônia foi muito conhecida no mundo antigo por ser culta, por desenvolver a sabedoria. Lá dizem historiadores que lá tinha uma biblioteca, que era uma coisa fantástica. Então, naquela época, ter uma grande corte de sábios era uma coisa quase que uma ostentação, e Nabucodonosor tinha. Ele tinha um grande número, ele era assistido por um grande número de astrólogos, de feiticeiros, de magos, de pessoas desse tipo. Ele tinha uma turma dessa a serviço dele. O que ele faz na questão do sonho? Chama esse pessoal para lá e conta para eles a situação. Fala, ó, estou tendo um sonho, estou perturbado, tarará. Só que tem um detalhe interessante. Ele não conta qual foi o sonho. Há quem diga que ele esqueceu. Só que aí a gente pensa que quando Daniel fala o sonho, ele lembra. Pode ser que ele tenha esquecido. E há quem diga que ele não quis falar para testar os sábios da Babilônia. Em ambos os casos, a informação mais importante para nós é o sonho era um mistério. Ele não contou para ninguém. E aí, os sábios falam assim com ele, ó rei, conta-nos o sonho e nós te daremos a interpretação. E ele perde a paciência, ele fala assim, ó, vocês estão querendo me enganar, vocês estão me enrolando. Eu não vou contar nada, não, porque quem me contar o sonho, eu vou acreditar que ele também pode me dar a interpretação. E aí Nabucodonosor, uma pessoa muito fácil de tratar, fala assim, ó, minha decisão é o seguinte, quem me contar o sonho e a interpretação do sonho vai ser coberto de presentes, de honra e de glória no meu reino. Agora, se vocês não me contarem, a sentença de todo mundo é uma só. Vocês serão despedaçados e a casa de vocês eu vou fazer um montão de entulho delas. E você acha que seu patrão é ruim, né? Essa foi a decisão de Nabucodonosor. Imagina, gente, do nada. Olha que situação. Agora vamos para o texto. Vale lembrar, o sonho estava em oculto. A incompetência desse povo, né, gente? Vamos abrir a Bíblia? Daniel, capítulo 2, versículo 7. Daniel 2, 7. Todos encontraram? Amém? Vamos lá. Daniel, capítulo 2, versículo 7. Responderam segunda vez e disseram, diga o rei o sonho a seus servos e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse, percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado. De modo que, se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo, porquanto dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Versículo 10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei. Pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisas semelhantes de algum mago ou astrólogo ou caldeu.
porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que o possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Por isso o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Não feche a sua Bíblia, que nós vamos continuar lendo. Vamos parar para entender aqui. Irmãos, olha que situação. Lembra que eu falei do título, um caso de vida ou morte? Sentença de morte decretada pelo rei para todos os sábios da Babilônia. Quem é que estava entre eles? Daniel, Misael e Azarias. E aí que a coisa muda um pouco de figura. Mas olha só, vamos pensar, eu gosto muito desse versículo 11, porque eles estão falando assim, o rei, o que o senhor está pedindo é difícil demais, não tem ninguém sobre a terra que consiga resolver esse mistério. Só os deuses sabem, mas a morada deles não é com os homens. O que eles estão dizendo? Os deuses sabem, mas eles não estão conosco. Aí sabe o que eu penso? Irmãos, os magos encantadores, eles eram pessoas que se orgulhavam de terem domínio sobre coisas sobrenaturais, sobre entenderem de artes mágicas, por poderem interpretar as coisas, por poderem se comunicar com os deuses. E agora eles estão dizendo que os deuses não estavam com ele. Ou seja, tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Tem mãos, mas não tocam. E eu fico pensando que esses homens, eles eram homens que haviam dedicado suas vidas a servir esses deuses. Já parou para pensar nisso? Irmãos, quando eram muitos deuses. Babilônia tinha Bel, Marduk, Apsu, Tiamat, Lahamu, vários outros deuses, Mabu, Ansar, Azerá, Bel, enfim, um panteão imenso de Deus. E quando eles precisam de uma resposta, mas não tem um que fala nada. E os cultos pagãos envolviam tantas coisas. Guarda essa informação porque ela é importante. Envolvia tantas coisas na tentativa de chamar a atenção desses deuses. Eram pessoas que dedicavam suas oferendas a esses deuses, eram pessoas que se prostituíam em nome desses deuses, eram pessoas que se cortavam, que derramavam seu próprio sangue ao chão em oferenda a esses deuses, que se embriagavam, que se prostituíam, que queimavam seus filhos ao fogo. E quando eles precisam de uma resposta desses deuses, a única coisa que eles podem dizer a respeito deles é: eles não estão conosco. Guarda essa informação, que daqui a pouco nós vamos linkar ela. E aí vem o decreto: morte a todos. Lembra que nós começamos falando da situação de Daniel? Como dizem as pessoas pessimistas, não tem nada ruim que não possa piorar, né? Daniel já não estava numa situação favorável. Agora acontece uma reunião que ele nem estava lá, e, de repente, sai um decreto de morte que está sobre ele, sem que ele nem saiba da situação ainda. Gente, que coisa! E ele recebe a mesma sentença desse povo. Aí imagina vocês que, do nada, bate um oficial na porta da casa dele. Há quem diga que, na Babilônia, as sentenças decretadas pelo rei eram executadas em praça pública. Por isso que Arioque vai na casa de Daniel para buscar ele. Em todo caso, Arioque chega lá. Aí pensa, você está em casa do nada, bate no portão, não é entrega, é alguém para te matar, já com a ordem pronta. Arioque era o executor daquela ordem. E aí vamos lá para o versículo 13. Olha só. E saiu o decreto segundo o qual também deveriam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e a seus companheiros para que fossem mortos. E agora, eu entro no primeiro tópico da nossa mensagem, versículo 14. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Irmãos, Daniel fala. Primeiro ponto de Daniel aqui, comunicação. Mas não é só falar, é como falar. Porque, às vezes, a gente fala, existem várias formas de dizer a mesma coisa, e tem gente que escolhe a pior delas. Daniel falou avisada e prudentemente. Deixa eu fazer uma pergunta para você pensar nela. Como você ficaria se a sua vida, hoje, dependesse da sua capacidade de comunicação?
Porque, na verdade, muita coisa depende. É ou não é? Falou Daniel, avisada e prudentemente. Irmão, falar avisada e prudentemente é muito diferente de qual é, Zé? Tá me tirando? Já pensou? Ele recebe o capitão desse jeito, abre a porta e fala, viaja em mim não, Zé. Falou avisada e prudentemente. Irmãos, isso faz toda a diferença. Nós precisamos pedir o Senhor para nos ensinar a falar. Nós precisamos pedir o Senhor para nos ensinar a nos comunicar. Daniel, numa situação de pressão, gente. Vida ou morte. O cara foi lá para matar. Daniel não sai gritando, não xinga ele, fala avisada e prudentemente. Nós precisamos pedir o Senhor para nos ensinar a falar, irmãos. Para nos ensinar, para colocar palavras certas na nossa boca. Isso é tão importante, isso faz tanta diferença. Tem pessoas que às vezes você mostra Jesus para ela com uma palavra, com um jeito de você falar. Irmão, quem está querendo casar, receba essa palavra em nome de Jesus. Peça o Senhor para te ensinar a falar. Porque a comunicação vai desde o primeiro momento até quando você for fazer seu discurso das bodas de ouro. Diálogo salva relacionamento. Por que eu estou dizendo isso, gente? Tem uns rapazes, aqui não, em nome de Jesus, que vem com um papo assim, vou jogar uma ideia naquela menina. E fala, mas a ideia não chega, porque não tem. É ou não é, meninas? Não é? Irmãos, peça o Senhor para te ajudar a falar, te ajudar a conversar. Isso é importante. Irmãos, isso é uma bênção em todas as áreas. Daniel podia ter falado, queima Jesus. Ele conversou, avisada e prudentemente. Agora, aí você pode estar olhando para mim e falar, mas eu não sei falar bonito, eu não tenho essas palavras bonitas. Tiago dá a dica para nós. Ele fala assim, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele te dá. O difícil não é Deus dar sabedoria e a gente reconhecer que não tem. Porque às vezes a gente acha que tem. E não tem. E Daniel nos ensina a importância da comunicação aqui. Falou Daniel, avisada e prudentemente. Em algumas versões quer dizer, tipo, com sabedoria e com bom senso. Querida, essa é uma oração que você precisa fazer só entre Deus e ninguém saber. Senhor, me ajuda, me dá sabedoria no falar. Me ajuda a falar. Só que a comunicação, ela acontece em duas partes. Quem sabe falar também precisa aprender a ouvir. É o que Daniel faz no capítulo 15. Olha só. Ele, no versículo 15, respondeu e disse a Arioque, capitão do rei, por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Daniel pergunta, fala, o que está acontecendo? Por que o rei está nessa pressa toda de matar o povo? Aí a gente vem para a segunda parte. Então, Arioque explicou o caso a Daniel. Irmãos, comunicação envolve saber falar, mas também envolve saber ouvir. Daniel pergunta e Arioque explica, e ele escuta aquilo. E sabe o que eu acho engraçado? Olha o poder da conversa. Arioque foi lá fazer o quê? Agora Arioque está contando o caso para Daniel. Olha só, ganhou tempo na conversa. Está contando o caso para Daniel e explica. De repente, no versículo 16, olha a resposta de Daniel. Então, Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que lhe pudesse dar a interpretação. Daniel conversa numa boa com Arioque. Arioque também conversa com Daniel. E aí Daniel fala com ele assim, me leva para falar com o rei. Eu sei falar com o rei. Tecnicamente, já era para Daniel estar sendo executado, hein? Para pensar no poder da comunicação. E ele fala, me leva para falar com o rei. E Arioque leva. E o rei também escuta Daniel. E Daniel pede tempo. Imagina, gente, o homem estava furioso. Já tinha mandado matar. Arioque, inclusive, seria o responsável pela morte. Está todo mundo conversando. Ganhou tempo. De repente, ele pede, fala com o rei. Ô, rei, dá uma segurada aí, que eu vou orar. Ele pede tempo.
Me leva para falar com o rei. Eu sei falar com o rei. Sabe por que Daniel sabia falar com o rei? Porque mais para frente, no capítulo fala, no livro fala que 3 vezes ao dia ele se prostrava e falava com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sabe uma coisa que vai fazer diferença na sua vida? Oração. Daniel pede tempo para isso. No versículo 17, vamos acompanhar. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Primeira estratégia de Daniel, comunicação. Segunda estratégia de Daniel, ele tinha aliados. Ele tinha pessoas do lado dele. Meu irmão, goste você ou não, nós somos um rebanho. E ovelha que insiste em caminhar solitária não costuma ir muito longe, porque ela se torna presa fácil para o lobo. Deixa eu te falar uma coisa, existem vitórias que você não vai conquistar sozinho. Daniel era um camarada fantástico, mas numa situação de vida ou morte, ele tinha gente para quem contar. Tem horas que você vai precisar de gente com quem contar. Tem horas que você vai precisar se abrir com alguém. Tem horas que você vai ter que pedir ajuda. Você não é o Rambo de Jesus. Você não consegue lidar com tudo sozinho. Daniel, a segunda estratégia de Daniel, aliados. Pensa um pouquinho aí, quem são os seus aliados? Quem são as pessoas? Não precisam ser muitos. Daniel tinha 3, mas 3 bons. A gente precisa aprender a selecionar quem é que anda com a gente. Para pensar, se de repente, num caso de vida ou morte, você chamasse seus amigos para orar, eles iriam orar com você? Porque é desse tipo de gente que nós precisamos na vida. Irmãos, tem batalha que você vai ser derrotado se você for enfrentá-la sozinho. Quem está do seu lado nas batalhas é tão importante quanto a própria guerra. E às vezes a gente não pensa nisso. Daniel sabia se comunicar, primeiro ponto. Segundo ponto, ele tinha aliados. E aí ele chama esses amigos, ele tinha uma estratégia, versículo 18. Olha só, comunicação, aliados, terceiro ponto, uma estratégia. Vamos ler o 17 e o 18 para eles se complementarem. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Sabe qual era a estratégia de Daniel? Oração. A estratégia dele foi chamar os amigos para orar. Irmão, pedir misericórdia, clamar por misericórdia ao Deus do céu. Deixa eu te falar uma coisa, oração é arma poderosa em momentos de decisão. Oração é uma arma poderosa em casos de vida ou morte. Irmãos, a oração não move só na terra, ela move também no céu. Oração é a arma que você tem para enfrentar muita coisa que você tem passado. Daniel não foi para casa para pensar numa rota de fuga. Daniel não foi para casa para pensar num jeito de enrolar o rei ou de escapar da sentença. Eles não se juntaram para abrir um túnel e fugir de lá. Eles se juntaram para orar. Eles se juntaram em oração. Sabe por quê, queridos? Daniel enfrenta esse problema de frente, porque oração é poder. Oração é poder. Sabe o que eu acho interessante aqui? A maneira deles de orar. Eles foram clamar ao Deus do céu por misericórdia. Já parou para pensar que eram os 4 homens mais sábios da Babilônia? Provavelmente também os mais crentes, os jovens mais crentes da Babilônia. E eles se prostram em clamor a Deus por misericórdia. Tem horas que a gente precisa aprender a falar com o rei. Eles não estavam determinando o que era para Deus fazer. Eles não estavam jogando diante de Deus os seus atos de justiça, a sua renúncia. Eles não estavam lembrando a Deus que eles haviam abdicado da comida do rei, que eles tentavam se santificar. Não, eles clamavam por misericórdia. A gente precisa aprender a se posicionar diante de Deus.
Como a Jael falou, os olhos que enxergam ao Senhor, enxergam também quem nós somos. Meu irmão, você nunca perde se você se humilha diante de Deus. Os 4 homens mais sábios da Babilônia, prostrados, clamando ao Senhor misericórdia. 2 orações que você nunca vai errar, é pedir misericórdia e pedir perdão pelos pecados. Tá? Sempre vai funcionar bem. E é isso que eles estavam fazendo. Irmãos, eu acho isso tão forte, porque eles não confiavam em quem eles eram e nem nos seus atos de justiça, mas eles confiavam num Deus do céu que é misericordioso. Eles sabiam quem o Senhor era. E nisso eles estavam firmados. Sabe o que eu acho interessante? Eles confiavam no Senhor, certo? Mas, se Deus não revelasse o caso a eles, essas poderiam ter sido as últimas horas da vida deles. E eles passaram essas últimas horas em oração. Aí eu pergunto para você, o que é que você faz com o tempo que você tem? Poderia ser as últimas horas da vida deles. E eles estavam juntos, em oração ao Senhor. Eles confiavam na misericórdia do Senhor. Ei, esse é o tipo de gente que você precisa ter na sua vida. Sabe por quê? Eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir. Esse princípio de lealdade. Daniel havia se comprometido a levar uma resposta para o rei. Você oraria para que Deus revelasse o mistério para o Daniel e não para você? Porque o rei prometeu que quem chegasse lá com a resposta seria coberto de glória, de um monte de coisa, não era? Você teria coragem de orar para que a bênção visitasse a casa do seu amigo? Eles eram amigos de verdade. E sabe o que eu acho interessante? Vou dar um spoiler aqui do final, mas eu quero concluir essa parte dessa amizade deles. Porque é esse tipo de gente que nós precisamos para caminhar no propósito de Deus. Irmãos, eles oram e pedem a Deus que revele o mistério a Daniel, porque enquanto eles oravam para que Deus revelasse para Daniel a sentença de morte que estava sobre eles, também seria anulada. Intercessão não abençoa só a quem você ora, abençoa você também. E aí, no final das contas, esses camaradas aqui juntos, eles jejuaram, eles oraram, e no final do capítulo, eles governam a Babilônia juntos. Olha como Deus faz. Porque quando Daniel é honrado, ele faz menção aos seus amigos. É esse tipo de gente que nós precisamos. Então, vamos relembrar para você não esquecer. Primeira estratégia de Daniel, comunicação. Segunda estratégia, ele tinha aliados. Terceira estratégia, oração. Meu irmão, se acontecer uma situação na sua vida que você fala assim, eu não posso fazer nada, você ainda pode orar. E ninguém escapa da oração da gente. É ou não é? Então, sempre há algo que a gente possa fazer. E Daniel foi orar. E sabe o que acontece no versículo 19? A resposta veio. Então, foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Olha só, irmãos, que eu acho interessante. Numa visão de noite, Daniel pediu tempo ao rei, foi para casa orar. Onde que a resposta chegou? Na casa dele. Provavelmente, Daniel podia estar até dormindo, concorda? Era de noite. Ou então ele estava em vigília também, porque a situação era séria, né? E quando o bicho pega para o crente, ele ora 3 horas da manhã. É ou não é? Mas ele estava em casa. E a resposta veio. Então revelou Deus numa visão da noite. Sabe o que eu aprendo aqui com Daniel? Nós precisamos transformar nossa casa num lugar de oração. Crente não ora só na igreja, não, irmãos. Crente ora em casa. Nós precisamos transformar os nossos lares em lugares de oração, porque a resposta de Daniel vem na casa dele. Sabe o que isso quer dizer? Que quando a sua casa se transformar num lugar de oração, a sua casa também será o lugar da resposta. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Que quando a sua casa for o lugar da busca, ela também vai ser o lugar do encontro. Quando a nossa casa for a casa da oração, ela também vai ser a casa do manifestar da presença de Deus. Quando a nossa casa for um lugar de oração, ela vai ser o lugar do poder sobrenatural de Deus atuando. Nós precisamos orar, irmãos. Nós precisamos transformar a nossa casa em uma casa de oração. Nós precisamos clamar a presença do Senhor na nossa casa, porque Ele vai responder. A resposta de Daniel chegou. Nós precisamos orar mais. Eu vejo textos assim, eu falo, Senhor, tem misericórdia, eu preciso orar mais. Irmão, transforme a sua casa num lugar de oração.
Porque onde é o lugar da busca, também será o lugar do encontro. A oração tem poder de transformar a sua casa, colocar naquele lugar a atmosfera poderosa do céu. Tem gente que fala que a casa deles parece um inferno. Mas a oração transforma a sua casa no lugar de encontro com o Todo-Poderoso. Nós precisamos orar, irmãos. Nós precisamos orar mais. A resposta veio. Lembra que eu falei, vamos conectar agora aquela informação que eu falei para vocês guardarem. Lembra que eu falei que os sábios da Babilônia só tinham uma coisa para dizer a respeito do Deus deles? O que que foi? Eles não estão conosco. Agora dá uma olhada na resposta de Daniel. Vamos para o versículo 19, a gente vai ler alguns versículos aqui. Então, foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis, estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Esse, você pode dar um glória a Deus? Esse é o nosso Deus. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Aleluia. Aleluia, Jesus. E ele continua, versículo 23. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos. Olha ele lembrando da oração dos amigos. Porque nos fizeste saber desse assunto do rei. Irmãos, presta atenção, queridos. Aqueles magos que se cortavam, que queimavam seus filhos ao fogo, só podiam dizer a respeito dos seus muitos deuses: eles não estão conosco. Daniel falou de um Deus que trabalha, que move, que age, que conhece todas as coisas. O que é que você tem para falar a respeito do seu Deus? Irmãos, você precisa sair daqui com uma convicção hoje no seu coração. Daniel foi um camarada que viu o que não queria ver, que viveu o que não queria viver, estava numa condição de cativo, uma sentença de morte estava sobre ele, mas o Senhor era com ele. E você precisa sair daqui hoje com essa convicção. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei qual circunstância você tem enfrentado, mas o Deus de Daniel não mudou. Ele é comigo e com você. O Senhor está conosco. Você não está sozinho. O seu Deus não é um Deus distante. Ele é um Deus presente, meu querido. O Senhor é com você. Quando Isaías vai falar o nome dele, ele diz assim: ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Quando o salmista vai dar a localização dele, o salmista diz assim: perto está o Senhor daqueles que o buscam. Quando Jeremias vai falar o que ele faz, Jeremias diz assim: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-eis coisas grandes e ocultas que não sabe. Você serve a um Deus vivo, você serve a um Deus presente, você serve um Deus que não está longe, que Ele está sentado no alto e sublime trono, mas Ele está nesse lugar nessa noite. Oh, aleluia, aleluia. O Deus de Daniel não mudou, queridos. Ele é o nosso Deus. Perto, perto, perto está o Senhor daqueles que o buscam. A resposta de Daniel chegou. O céu se moveu em favor da oração daqueles 4 amigos. Deixa eu te falar, quando você ora, Deus responde. Quando você clama, Deus te ouve. Quando você busca, você encontra. Glória a Deus. E sabe o que eu acho interessante? Olha, presta atenção aqui, na autoridade que tem o crente que ora. Versículo 24. Por isso, Daniel foi ter com Arioque. Lembra que Arioque era o responsável por matar todos os sábios da Babilônia. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios de Babilônia. Introduze-me na presença do rei e declararei ao rei o que ele
a interpretação. Irmãos, olha a autoridade do crente que ora. Presta atenção aqui. Qual foi a ordem do rei? Matar todos os sábios. O que Daniel falou para Arioque? Não mata, não. Olha a autoridade que tem o crente que ora. Falou assim, Arioque, não mata, não. Ao invés disso, eu vou te dar uma outra coisa para você fazer. Me leva na presença do rei, que eu vou resolver o problema. Irmão, crente que ora é crente que tem resposta. Crente que ora é crente que leva a solução. Crente que ora tem autoridade. O rei falou, mata, Arioque. Daniel falou, não mata. Gente, o rei não estava muito feliz com os sábios também, não. E ele, de repente, ele não queria ver nem pintar de ouro. Daniel vai lá. Crente que ora tem autoridade, querido. Crente que ora é respaldado pelo céu para trabalhar contra aquilo que o inimigo quer fazer. Crente que ora tem poder. Daniel vai na presença do rei. E no versículo 25 tem um negócio que me chama a atenção. Porque lá no começo, Daniel que se ofereceu para falar com o rei, ele foi lá pedir tempo, lembra? Daniel chama Arioque, fala com Arioque, me leva para o rei para falar com o rei de novo. Arioque chega diante do rei, versículo 25. Então Arioque depressa introduziu a Daniel na presença do rei e disse-lhe, olha o que Arioque fala, achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a sua interpretação. Arioque estava procurando nada, não, gente. Ele estava querendo matar ele. Mas sabe o que eu acho interessante na fala dele? Achei um homem entre os cativos. Babilônia enxergava Daniel como cativo. Daniel era propriedade. Mas aí ele fala, entre os filhos de Judá. Essa era a verdadeira identidade de Daniel. Descendência bendita de Abraão, povo da aliança com Deus. Babilônia não conseguiu cativar Daniel. Daniel não era cativo. Daniel era filho de Abraão, povo que tinha aliança com Deus. A Babilônia não pode mudar quem você é. Achei um cativo entre os filhos de Judá. Outra coisa que Daniel nos ensina, olha a postura do crente que ora. Eu falei primeiro da autoridade do crente que ora. Agora, presta atenção, irmão, na postura do crente que ora. Versículo 26. Então, chegando-se Nabucodonosor a... Opa, espera aí que eu passei para o outro capítulo. Versículo 26 do capítulo 2. Vamos lá. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Qual que é a pergunta do rei? Você tem capacidade de fazer o que nenhum outro sábio conseguiu fazer? Você pode, Daniel, podes tu? Ele está dizendo, você é o cara que vai fazer o que nenhum outro mago conseguiu fazer? No versículo 27, olha a resposta de Daniel. Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Sabe o que eu acho interessante? Muita gente vacilaria aqui na cara do gol. Sabe por quê? Daniel já tinha a resposta. Deus já tinha falado com ele. Primeiro que ele livra a cara de todo mundo aqui, porque ele falou o que os sábios tinham falado. Não tem ninguém que consiga responder isso. O que ele está dizendo? Eu, como homem, não posso. Eu, como homem, não posso fazer isso. Sabe por que isso é tão interessante, queridos? Porque ele poderia falar de si, e ele poderia dar a resposta que o rei queria, porque ele já tinha ela. Tem muita gente que tropeça aqui. Gente, era hora de eu virar e falar, é porque esse povo aí não sabe o que é poder. Mas eu sei o que é poder. Não é? Rei, ninguém pode fazer porque esse povo não sabe que eu sou profeta de Deus nessa terra. Ele já tinha a resposta. Pensa nisso. Esse era o momento que muita gente se engrandeceria. Por quê? Porque tecnicamente a vitória já tinha chegado. Mas Daniel não perde falando com o rei
o que o rei queria ouvir. E não perde tempo falando com o rei a respeito de si mesmo. Sabe o que Deus, ele responde? Rei, na terra não há ninguém que possa fazer, mas existe um Deus no céu. Existe um Deus no céu. Meu querido, não perca a oportunidade de fazer menção ao nome do seu Deus. Ele não fala de si mesmo, ele não fala o que o rei quer ouvir, mas ele faz menção diante do rei, do nome do Senhor a quem ele servia. Versículo 28. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Rei, eles não podem, eu também não posso, mas existe um Deus que faz aquilo que o homem não pode fazer. Ele faz menção do nome do seu Deus. Querido, quando a porta se abrir, não esqueça do Senhor. Quando a porta se abrir, não se esqueça quem é que te sustenta, quem é que te conduziu até lá. Quando a resposta chegar, não puxe glória para si, devolva a glória para o único que é digno. Daniel podia ter se ensoberbecido tanto aqui, mas ele não fala de si mesmo, ele fala que existe um Deus no céu. Deixa eu te falar, tem gente que não conhece o seu Deus, não perca a oportunidade de falar quem ele é na sua vida. O que ele tem feito? Não deixe de falar do poder do Deus a quem você serve. Existe um Deus no céu que faz o que o homem não pode fazer. Glória a Deus. Olha a postura do crente que ora. Ele reconhece quem é Deus. Daniel reconheceu quem era o Senhor quando ele estava na pior. E agora que ele está na cara do gol de conseguir uma honra naquele império que ninguém tinha, ele não fala de si mesmo, ele fala do seu Deus. Meu amigo, meu irmão, a sua vida conta uma história muito maior do que você mesmo. Nós carregamos o nome de alguém que é muito maior do que nós mesmos. Nós somos testemunhas de uma história que vai além da nossa história. Nós somos testemunha de Jesus. Leva Jesus onde você for, fala de Jesus onde você for, mostra Jesus onde você for, diante de reis, diante de quem quer que seja, deixa o povo conhecer quem é Jesus através de você. Mostra Jesus, fala Jesus, canta Jesus, viva Jesus. Mostre quem é o Deus a quem você serve. Eu não posso, rei, mas existe um Deus no céu que pode. Não se esqueça do Deus do céu quando a resposta chegar. Irmãos, eu vivi essa experiência na Bienal do Livro, esse ano. Para quem não sabe, eu fui lá lançar o meu 3º livro. E quando eu cheguei lá, irmãos, o povo me xingou porque eu fui a pé. O povo, eu não acredito, é o seu grande momento, você foi a pé. Eu falei, fui. Aí cheguei lá, eu vi aquele prédio enorme de vidro. Irmãos, o evento foi gigante, 600 mil pessoas. A Xuxa estava lá. O que para a gente não faz muita diferença. Eu brinco que lá em casa, Xuxa e Satanás era a mesma coisa. Que meu pai tinha um pavor daquela mulher. Mas ela estava lá. Quando eu olhei aquilo, uma fila virando quarteirão para o povo entrar. Eu tinha credencial de profissional do setor. Quando eu olhei aquele negócio, assim, no primeiro dia, eu falei, Deus, não tinha lugar para mim aqui. Não tinha mesmo. Nem uma vaguinha, talvez nem para trabalhar aqui. Mas o Senhor abriu uma porta que ninguém poderia abrir. Falei, então eu te peço, Senhor, me ajuda a mostrar nesse lugar quem o Senhor é. Irmãos, depois com mais tempo eu conto para vocês o que aconteceu lá. Mas eu falei, Deus, se precisar eu sumo, mas eu quero que o Senhor apareça aqui nesse estande. Pensa o que uma pessoa falar assim, eu preciso comprar o seu livro, porque eu converso com você, eu estou me arrepiando inteiro. Eu falei, ô glória. Aí tinha gente que falava assim, nossa, tem uma vibe tão legal aqui. Minha vontade de falar assim, não é vibe não, é o Espírito Santo de Deus. Mas não podia, né? Eu falei, Deus, mostra quem é o Senhor. Irmão, não esqueça do Deus que te conduz. Nós não temos capacidade para conduzir os nossos passos. Mas existe um Deus que nos toma pela mão. Foi isso que Daniel fez aqui, diante do rei. Ele faz menção ao Deus do céu. Mostra quem é Jesus, irmão. Independente da circunstância. Daniel fez isso quando a coisa estava preta e quando a coisa tinha melhorado. Vamos continuar? Olha só, eu falei da autoridade do crente que ora, agora eu estou dizendo da postura do crente que ora. A postura de fidelidade.
Daniel faz menção do nome do seu Deus. E no versículo 30, ele vai falar a respeito dele mesmo. E ele diz assim, olha: e a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, para que entendesse os pensamentos do teu coração. Quando ele vai fazer menção de si mesmo, sabe o que ele fala? Eu não sou melhor do que ninguém. Irmão, quem se prostra diante de Deus sabe se colocar no seu devido lugar. Esse era outro momento que muita gente teria aproveitado para falar: pois é, eu estou aqui como cativo, mas você está vendo, você já falou que eu era 10 vezes mais sábio, você está vendo que eu sou mesmo, né? Que eu não estava brincando, não. Quanto a mim, quando ele vai falar de si mesmo, é para dizer que ele não é melhor do que ninguém. Irmão, a soberba precede a queda, mas a humildade conquista lugares que só o Senhor pode nos colocar. Olha a resposta do crente que ora: eu não sou melhor do que ninguém. E aí, nós já estamos caminhando para o final. O mistério é revelado. Daniel conta para o rei o sonho. Depois, se você quiser, ler em casa. Eu vou ir contando para vocês aqui, para a gente não se ater totalmente a essa parte do sonho. Daniel vira para o rei e fala assim: você estava lá na sua cama dormindo, e de repente você sonhou com uma estátua muito grande, com uma aparência muito terrível, esplendorosa. E ela era uma estátua que tinha uma cabeça de ouro, peito e braço de prata, ventre e quadril de bronze, pernas de ferro e pés que eram em parte de barro e em parte de ferro. Imagina a cara de Nabucodonosor, gente, ninguém sabia disso. Mas o seu Deus conhece todas as coisas. Aí ele fala assim: de repente, no seu sonho, você viu uma rocha que se desprendeu, que veio do céu sem auxílio de mãos humanas. E quem é crente já está pegando a rocha aí. Sem auxílio de mãos humanas. E ela começou a destruir a estátua de baixo para cima. E ela foi destruindo pés, pernas, quadril, ventre, peito e cabeça. E essa estátua, que era tão grande, ela foi esmiuçada e o vento levou que não sobrou nem pó. Aí, imagina a cara de Nabucodonosor, gente. O nosso Deus, ele é impressionante. O nosso Deus, ele é maravilhoso. Aí, Nabucodonosor devia estar com o olho arregalado e fala: dá segurada aí, que agora eu vou te contar a interpretação. Aí ele fala assim: Deus te mostrou o que há de acontecer no mundo. Irmãos, Deus, ele é tão tremendo que ele mostrou para Nabucodonosor todos os impérios mundiais naquela estátua. Com uma precisão impressionante, do jeitinho que foi dito, aconteceu. Daniel fala para ele: Deus te entregou governo sobre todo o mundo antigo, você governa sobre todos os homens e animais, você é a cabeça de ouro, representava a Babilônia. Mas eu sinto em te informar que o seu reino vai passar. E depois de você, vai se levantar um outro reino. Quem foi esse reino que se levantou? Medos e persas, em 538. Que era o quê? A junção de dois reinos que eram inferiores à Babilônia. Isso é o Medo e o Persa, o império dos Medos e dos Persas, representados aí na figura de Dario e Ciro. Eles se unem e destrói a Babilônia, dominam a Babilônia. E é tão interessante que isso aconteceu ainda nos dias de Daniel. Pensa a credibilidade que essa visão ganhou quando isso aconteceu. E aí, os medos e persas dominam. Aí Daniel continua contando a interpretação. Porém, depois dele, se levantará um outro rei. E se levanta, que era representado pelo ventre e coxa de cobre. Grécia, 331 a.C., representado pelo conhecido Alexandre o Grande. Um grande conquistador que ampliou o seu domínio, um reino que tinha a polidez do cobre, que dominava a matemática, filosofia, as artes e que influenciou o mundo inteiro com a cultura grega. Aconteceu. E aí ele fala assim: porém, depois desse reino, um outro reino se levantará. Um reino que tem a dureza do ferro, que tudo esmiuça. Quando Alexandre o Grande morre, 4 dos seus principais governadores dão origem ao Império Romano e entra em cena
o domínio dos Césares, dos imperadores romanos. E o que acontece? Um império que foi duro como ferro e que durou muito tempo, o Império Romano foi muito grande, que dominou a questão da guerra e da fabricação de armas, e por isso eles dominavam o mundo com mão de ferro. Olha os sonhos de Nabucodonosor. Por exemplo, foi o Império Romano que matou Jesus e todos os profetas, e que por 6 séculos matou os cristãos. E aí ele fala, depois desse reino se levantará um outro reino inferior a esse, que ele tem a dureza do ferro, mas ele também tem a falta de firmeza do barro. O Império Romano, ele é invadido em 426 depois de Cristo por 10 tribos bárbaras, que deram origem aos principais países da Europa. Irmãos, olha como que Deus é tremendo. Olha a sabedoria do nosso Deus. Sabe quando que isso é revelado a Nabucodonosor? Em 605 a.C. Ele já estava falando da Europa. Quantos dedos tem o pé? 10. 10 tribos invadem o Império Romano e começam a enfraquecer ele. Dessas tribos surgem os principais países da Europa. Inglaterra, França, Portugal... Enfim, muitos que a gente conhece hoje. E Daniel ainda explica no sonho, ele fala, esses reinos vão tentar se juntar através de casamentos, mas não vai funcionar. Irmãos, a rainha Vitória era chamada de vovó da Europa, porque ela tinha parente para tudo quanto é lado. Vocês sabiam, por exemplo, que Hitler queria unificar a Europa, mas Daniel já tinha falado que não ia conseguir? Napoleão Bonaparte queria unificar a Europa, mas Deus já tinha falado que não ia conseguir. Olha como Deus é tremendo. Olha como o nosso Deus é sábio e poderoso. Isso foi o sonho de Nabucodonosor em 605 a.C. E aí o texto fala, no tempo desses reis, uma rocha vai descer. Ele está descendo, irmãos. Ele vai descer. E essa rocha atinge de baixo para cima e vem destruindo tudo. Por quê? Porque o domínio humano é passageiro e vira só pó. E sabe o que eu acho interessante? Que nós podemos glorificar a Deus nessa noite. Nós não estamos firmados nem no ouro, nem na prata, nem no bronze, nem no ferro, mas estamos firmados na rocha, queridos. Você está firmado na rocha. Uma rocha desce e destrói todos os reinos da terra. Só que essa rocha, ela se transforma em um monte, ela começa a crescer, e vai crescendo, até que ela encha toda a terra, e Abacuque fala, como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. A rocha é Jesus, a rocha é o reino eterno de Cristo, que não passará como todos os outros. E como a Bíblia é perfeita, eu já estou encerrando essa parte, já vamos para a conclusão, mas é porque eu fico empolgada. Deus é maravilhoso, queridos. Olha só, em Apocalipse, no final de todas as coisas, quando o anjo toca a 7ª trombeta, tem alarido e voz e aquela coisa, e ouve-se gritos dizendo assim, lembra da visão de Daniel, a rocha domina toda a terra. Os reinos vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo e Ele reinará para sempre. É o que diz em Apocalipse. No capítulo 18, no final de todas as coisas, um anjo diz assim, caiu a Babilônia. Quem era a cabeça de ouro? Babilônia. A estátua começou a ser destruída, de baixo para cima. Quem vai ser a última a ser destruída? A Babilônia. Olha como o nosso Deus é tremendo. Essa é uma palavra tão profética, um sonho tão profético, e que a gente tem visto ele se cumprir ao longo de toda a história. Porque o nosso Deus tem controle sobre todas as coisas. Meu querido, você não é dominado pela política, pelos governos terrenos. Nem ouro, nem prata, nem bronze governam sobre nós. Mas a rocha eterna, inabalável, que nunca vai passar o seu poder, a sua autoridade, o seu domínio. Esse é o Jesus que nós proclamamos nesse lugar. A rocha inabalável. Os reinos do mundo passarão, Ele permanecerá para todo sempre. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, eu quero concluir. Para a gente concluir, versículo 46 e 47. Aleluia, Jesus. Então,
o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel. E ordenou que lhe oferecessem uma oblação e perfumes suaves. Gente, sabe o que eu gosto de ver aqui? Um homem completamente prepotente, prostrado. Mas olha o que ele fala no versículo 47. Depois de tudo isso que Daniel falou, e Daniel ainda fala, esse é o sonho, e fiel é a sua interpretação. O crente que ora tem certeza do que ele fala. Quando Deus responde, a gente tem convicção do que a gente fala. E aí no versículo 47, respondeu o rei a Daniel e disse, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e revelador de mistérios, pois pudeste revelar esse mistério. Glória a Deus. Querido, não é vitória se o nome de Deus não for glorificado. Não é conquista se as pessoas não souberem quem é o Deus que você serve. Não é bênção se você não puder falar quem é o Deus que está por trás de tudo, de todo o sobrenatural que acontece na sua vida. O irmão Geraldo, no dia que ele pregou aqui na quinta-feira, ele falou uma frase que eu anotei para não esquecer, irmão Geraldo. O sucesso do crente é a obediência. Não é sucesso se você não puder falar quem é o Deus que você serve. Meu irmão, não é sucesso se as pessoas te derem tapinha nas costas e falarem você é o cara, mas eles não souberem quem é o Deus que você serve. Nabucodonosor, que tinha começado essa história, mandando matar todo mundo, termina prostrado, declarando realmente o seu Deus é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores. Um caso de vida ou morte, era o título da mensagem, se transformou em um caso de exaltação ao Deus de Daniel. Um caso onde era para Daniel ter morrido, terminou com o rei prostrado, declarando que o nosso Deus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Oh, aleluia! Querido, sabe o que eu aprendo aqui? Que onde existe sentença de morte, o nosso Deus é poderoso para te dar um testemunho. Onde existia uma situação para te destruir, uma interferência do nosso Deus, e todos vão saber quem é o nosso Deus. Quantas situações a gente passa que parece que a gente está sozinho e que Deus está longe. Uma interferência do Senhor e o nome dele vai ser glorificado em nós e através de nós. Um caso de vida ou morte terminou com um caso do Senhor sendo exaltado até pela boca de um homem prepotente como Nabucodonosor. Sabe por quê? Porque Daniel orava. Porque Daniel tinha postura, porque Daniel comunicava, porque Daniel tinha amigos para orarem com ele. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Você pode glorificar mais uma vez o nome do Senhor? Existe um Deus no céu, querido, que te vê. Existe um Deus do céu que sabe as sentenças que estão sobre nós. De repente você está aqui hoje, você fala assim, irmã, você está aí falando, o pau está quebrando para o meu lado. Você não faz ideia da situação que eu tenho vivido. De repente estão querendo te destruir. O propósito de Nabucodonosor era matar os sábios, despedaçá-los e fazer da casa deles um monte de ruína. Mas os planos dos homens sobre nós não são maiores do que o plano do Senhor para mim e para a sua vida. Os decretos dos homens sobre nós não são maiores do que aquilo que o Senhor diz ao nosso respeito. Meu irmão, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Assim como Daniel orou. Porque eu sinto que o Senhor libera sobre nós nessa noite uma autoridade para mudar a sentença. Eu sinto que o Senhor está entregando testemunhos nesse lugar. E todos vão saber quem é o Deus que você serve. Eu sinto, querido, que essa situação que nós temos vivido, degradante, angustiante, é oportunidade para o nosso Deus ser glorificado na nossa história. O Deus de Daniel não mudou. O Deus de Daniel não está distante. O seu Deus não está longe, Ele está aqui no meio da igreja. Ele está conosco. O nome dEle é Emanuel e Ele está perto. Levante a sua voz em oração nesse momento. E rapidamente vamos fazer um momento de clamor aqui. Porque nós confiamos que existe um Deus no céu que pode fazer aquilo que o homem não pode
te adorarei. Estás aqui, mudando o destino. Ele está mudando sentença. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és, o meu Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és, o meu Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia.